Oi, gente do quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Gente, tá tudo bem, né? Então, eu tô bem, graças a Deus. E ouvi falar que houve uma festa no domingo e quase toda a turma estava e não me convidaram. Estou triste com vocês. Muito triste. Muito triste. Saibam que daqui a 2 meses será um aniversário. E será que eu vou convidar vocês? Convido vocês? Vão me convidar? Eu também acho que não vou convidar. Brincadeira. O professor vai convidar vocês, sim. Gente, eu passei bem no fim de semana e eu acho que vocês também, né? Houve festa, bolo, muitos doces, mas ninguém convidou o professor. Estou triste. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou convidar vocês no meu aniversário. Gente, tá tudo bem com vocês, né? É o seguinte, gente. Hoje, nossa primeira aula é sobre história. Tá, quinto ano? É sobre história, nossa primeira aula. E vamos pegar todo o material de história que nós temos, tá? Pegar todo o material de história e vamos entrar para um novo assunto, tá? Hoje vamos falar sobre regime de governo, tá bem, gente? Vamos falar sobre regime de governo. Na verdade, vocês se lembram quando eu pedi para vocês perguntarem para o pai de vocês, para tio, avó, mãe, amigo, vocês conhecem, né? Sobre esse assunto, regime de governo? Vocês se lembram? Alguém lembra? Mauro, alguém lembra? Alguém lembra aí? Pedro? É o seguinte, gente, é um assunto muito bom e é importante que nós todos saibamos sobre, tá? E a gente vai fazer isso durante a aula toda. Quem tiver dúvida, pode levantar a mão que o professor aqui vai parar e esclarecer dúvida. Se eu não souber retirar a dúvida, alguém vai, tá? Alguém da turma vai. Então, se houver dúvidas difíceis, perguntas difíceis, alguém da turma vai. Mas a gente não sai daqui com dúvida, tá? Gente, regime de governo. Alguém sabe? Alguém pesquisou sobre? Alguém quer compartilhar conosco? Que encontrou, que descobriu? Isso. Sabrina, é verdade. Tem a ver sim com decisões, escolha, é verdade. Esse assunto tem a ver. E vamos falar durante a aula, vocês vão saber por que tem a ver com escolha, decisões e como é que funciona. Sim, Pedro, tem a ver também com alguém mandando, sabe? Alguém manda, alguém obedece, e sucessivamente, tá? Regime de governo. O que é realmente regime de governo? Gente, regime de governo, bora lá pegar, todo mundo pegou o material? Regime de governo é a forma como, na verdade, líderes, governantes e os liderados, povo, população, cidadão, se comportam, né, diante do estilo de governação, né, que o país adotou. Entendeu? Que o país escolheu seguir. Suponhamos que na nossa casa ou na nossa brincadeira alguém é que manda só, tá entendendo, gente? Alguém que chega e diz que as coisas têm que funcionar assim, nós temos que obedecer e nós não temos direito de dizer sim ou não, né? Isso é um tipo de regime, isso é uma forma de regime de governação e esse tipo de regime não é bom por muitos aspectos, mas vamos lá falar. Regime de governação, como eu falei para vocês, gente, é isso aí. É o modo como, né, governantes e os governados se procedem, se comportam, se posicionam, né, diante de muitas situações, né, de regência, né, de todos, do país, de uma determinada nação. Tá? Vocês possivelmente já ouviram falar de outros países, né? Alguns já viajaram para outros países e sabem que lá as coisas funcionam diferente daqui. Isso muitas das vezes tem a ver com o tipo de regime de governação. Tá? Por exemplo, cá no Brasil tem um presidente, e muitos países também têm um presidente, né? Na tua cidade tem um prefeito, na nossa cidade tem um prefeito, né? Prefeito, e todos esses aí são líderes, presidente, né? Governadores, prefeitos, vereadores, são líderes, e líderes nos representam, tá? E esse tipo de líderes quem escolhe no nosso país, cá no Brasil, né? Nosso país.
quem escolhe realmente é a população. Por que a população é que diz? Vocês se lembram sobre voto na nossa cidade, então, correr aí panfleto de escolha de vereador, não vereador? Quem tem de escolher somos, né, as pessoas adultas. Vocês ainda não têm direito de escolher porque são menores. As pessoas adultas, né, e têm direito de escolher de uma certa idade. Isso está acontecendo ou acontece porque nós, ou o Brasil, né, optou em escolher o sistema, ou melhor, o regime democrático. Na verdade, esse regime aqui. Regime democrático. Gente, vocês conseguem ver aqui? Regime democrático. O que é que funciona no regime democrático? No regime democrático, a voz, né, a voz soberana ou soberania consiste ou está inserido no povo. É o povo quem escolhe que tipo de governante ter, né? É o povo quem escolhe quem representar eles, né? Na verdade, é o povo que escolhe, né, quem deve representar eles. Esse governante tem, na verdade, a obrigação de velar pelo povo e, claro, de ajudar o povo a melhorar, né, situações de vida, condições de vida e, enfim. Ou melhor, vamos lá. Aqui no democrático, o povo é o soberano. O povo tem, né, faz parte das decisões políticas, né? Se os líderes acharem que tem que melhorar isso, uma situação assim, né, na sua maioria, em muitos contextos, o povo na verdade, faz parte. O povo escolhe como deve ser inserido, aplicada, se sim ou não essas leis. Na sua maioria é assim que funciona. Certos contextos é assim que funciona. Onde? No regime democrático. Tá? Lembrando, o regime democrático é só lembrar, tá, gente? Olha aqui. O povo é a voz soberana. Entende? O povo é a voz, né, tem a voz, né, para decidir, para escolher quem representa ou não representa. Tá, gente? E é assim que funciona no regime democrático. Além do regime democrático, tem esse regime aqui, regime autoritário. Como vocês sabem, né? Mauro, quem perguntou daquilo sabia, não, Mauro? Sobre mandar, não mandar, decisões, não decisões, exatamente. Nosso tema tem a ver com isso mesmo. Olha aqui, regime autoritário. No Brasil, atualmente, não tem isso, né? Digamos assim, não tem isso, meninos. Gente, não tem isso, tá? Regime autoritário. Como funciona o regime autoritário? Regime autoritário existe, na verdade, um grupo, uma parcela, um grupo privilegiado. O regime autoritário é bem diferente do regime democrático. Existe uma pequena parcela ou uma pessoa, uma pequena parcela da população, quem manda, quem determina, quem dita as leis. Já não é o povo todo. É um pequeno número de pessoas quem dita as leis. E a maior parte da população, o cidadão desse país, dessa nação, é obrigado a obedecer. Tá? Se não obedecer, tem punições. Se não obedecer, tem, na verdade, castigo. E a história nos conta que ao longo da história já aconteceu em países que seguem regime autoritário, né, em que aqueles que não obedeciam muitas vezes eram punidos a ponto de serem retirada a vida. Tá? Então, no regime autoritário, como vocês estão a ver aqui, tem sempre alguém ou um grupo pequeno que manda, que determina as leis que devem reger, que devem funcionar nesse país. E a maior parte, infelizmente, né, tem a obrigação de obedecer. Concordando ou não, tem a obrigação de obedecer. Tá? E assim, concordando ou não, tem a obrigação de obedecer. Tá? Não sei se alguém se comporta assim aqui na sala, nas brincadeiras, essas coisas todas, né? Eu aconselho não fazer isso, porque é bom ouvir dos outros, é bom como que nas nossas brincadeiras aconteçam, brincadeiras, decisões, acontecem sempre a escolha da maioria, em que a maioria tem que tomar decisão, né? A maioria tem que decidir, não, estou satisfeito com isso. Como acontece no poder ou no regime democrático. Além desse regime autoritário, gente, hoje vamos falar sobre regime ou governos totalitários. No governo totalitário, como é que acontece? O que acontece? No governo totalitário, o povo é excluído totalmente, como no regime autoritário. Só que no totalitário, nesse daqui,
é muito elevado, muito mesmo. O que acontece? O povo não tem direito de dizer sim ou não em certas situações, né? Decisões de escola, de política. É como no regime autoritário que nós vimos antes, sabe? É como aqui, é como nesse. Só que no totalitário, é muito elevado. Se no autoritário gera mal, no totalitário é pior ainda. O que acontece no totalitário? Né? O governo não só exclui o povo, a população de tomar decisões, como também o mesmo governo, ele controla o povo de uma forma excessiva, de uma forma elevada, controla o povo, e o povo não tem, na verdade, direito de liberdade, nada. Né? No totalitário, o povo não tem direito de liberdade de nada. O que acontece é que uma pessoa, olha que absurdo, né? Uma pessoa ou um grupo, né, privilegiado, pequeno, como lá no autoritário, esses sim é que tomam decisões, esses é que ditam o que tem que acontecer, e o restante tem que obedecer. E esse pequeno grupo, ou essa uma pessoa, né, ele supervisiona, tira a liberdade de todos. É feio, né, gente? É mau isso, né? Mas tem realmente, esses regimes existem, e a história nos conta que existiram, né? E existem algumas nações, alguns países até agora, infelizmente, né, gente? Acho que é horrível, mas existe, infelizmente. No regime totalitário é isso que acontece, né? O povo não tem direito de votar, tipo, dizer se queremos isso ou não, não tem direito de votar. O povo é obrigado a obedecer. Falou-se isso, obedeça, queira você ou não. Se você não obedecer, você vai ter punições, você vai ser punido, né? Isso acontece. É horrível, não é bom, isso não é, mas existem, né, gente? Esses são 3 tipos de regimes, né, que a história conheceu e que até agora muitos têm feito uso. Gente, alguém tem uma dúvida aí? Alguém quer o esclarecimento? Ficou uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Gente. Alguém? Sim, Sabrina. Então, é isso aí. É isso mesmo aí, sabe? É horrível, concordo contigo, como eu disse antes. Concordo contigo. O totalitário não é bom, né? Na minha opinião, não é bom. Não é bom regime. Porque, gente, imagina viver num lugar em que a gente não tem direito de dizer não, eu não estou satisfeito com isso, eu não quero isso. E quando a gente vai manifestar isso, a gente é perseguido, a gente é punido no nosso próprio país. Gente, não é bom isso, né? Não é bom. Então, gente, vamos lá. O professor quer fazer uma recapitulação do que nós aprendemos e uma consolidação. O que aprendemos hoje, pessoal, sobre isso, regime de governos, né? Ou regime de governação. E aprendemos que existem quantos regimes? 5 regimes, certo? Isso, 3 regimes, né? E quais são os 3 regimes? Quais são? Ok, totalitário. Isso. Democrático, sim. Né, gente? Ok, para gostar. Né? Totalitário, aprendemos. Democrático, autoritário, na verdade. E democráticos, certo? Aprendemos isso. Alguém gostaria de falar o que acontece, quais são as características em cada um desses regimes? Sim. No regime democrático, o que acontece, gente? Isso. No democrático, a população, né, como mostrei para vocês, no democrático, a população é a voz. A população tem a soberania. A população é que elege, é que escolhe os líderes, né? A população é que escolhe quem vai liderá-los, quem vai representá-los. É a população, é o país todo, né? E realmente a população é que escolhe. E a população tem direito, tem direito de, né, de tomar, né, decisões diante das políticas ou leis políticas que querem ser inseridas no país, né? Essa aqui
é um tipo de governação que o Brasil segue hoje, tanto que o atual presidente do Brasil, né, o presidente Bolsonaro, foi eleito pela população toda. Ele ganhou ou está lá porque a maior parte da população do Brasil decidiu que ele fosse o presidente. Legal? E assim aconteceu com o governador do estado, né? Aqui em São Paulo aconteceu isso, né? O governador do estado foi eleito, e assim também aconteceu com o prefeito, né? O prefeito foi eleito e é isso aí. Agora, gente, o que mais falamos, queria que vocês falassem mais de outro tipo de regime, né? Esta aqui, autoritário. O que acontece no regime autoritário, gente? Autoritário, como vocês viram, o que acontece? E aí, Bruno, o que acontece no regime autoritário? Isso. Um pequeno grupo apenas é que manda. O restante tem que obedecer. O povo não tem direito de tomar decisões ou excluir de decisões políticas, né? Além de autoritário, falamos de o extremo do autoritário, que é totalitário, né? No qual em que o povo é excluído de tomar decisões e, infelizmente, também o povo é excluído de certas decisões, como eu falei, e o povo é controlado, supervisionado por esse líder ou pequena parcela, tá? Tchau, tchau, gente, e façam bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Bora guardar os projetos, os conteúdos, né, o material de história. É isso aí, na próxima aula a gente se vê, tá? Forte abraço.